Bom dia, doutores e time staff. Espero que vocês estejam bem. Sou a Dani Borella, que é Account Manager Brasil, né, de grandes contas. Hoje vocês estão aqui com o meu time de casa, especialistas de grandes contas, e a ideia é a gente atualizar vocês em várias ferramentas, em várias funcionalidades dentro do MyClean. A proposta aqui é realmente relembrar várias funções para facilitar o dia a dia de vocês e que vocês possam realmente otimizar o tempo. Importante o convite que eu faço é estar conectado aqui com as informações, realmente olhando na tela para aprender onde você consegue puxar cada informação. Tragam dúvidas, que realmente o curso é para ser interativo, e a gente também vai deixar gravado esse treinamento para que vocês possam, na medida que forem precisando relembrar de algum conteúdo, vocês possam resgatar e reassistir, tá? Obrigada pela participação, espero que agregue bastante esses novos conhecimentos, esse refresh aí pra vocês do MyClean. Um abração. Vocês. Então, bom dia oficialmente a todos. Eu sou Felipe Marasca. A gente está aqui em quatro, a equipe de CAIS. Eu vou apresentar para vocês o nosso time, tá? É, Então, nessa nova estrutura que os doutores, né, de vocês estão participando, que é o time de Key Account, tá? Que o nosso time, então, Dani Borella, que é a nossa gerente, né, que é a Key Account Manager Brasil, vai fazer a gestão dessa estrutura junto com nós quatro. A Gláucia Farias, que está aqui, que ela é do Sul, que é account, né, do Specialist do Sul. Dani Labinas, que é São Paulo e Nordeste, né? O Sérgio Negrão, também uma parte de São Paulo e Nordeste. E eu, Felipe Marasca, que faço Sudeste e Centro-Oeste. Pessoal, a estrutura da Line modificou para tentar trazer para vocês um pouquinho mais, né, de apoio estratégico, personalização, visão da conta, melhorar um pouco da jornada do cliente. Então, isso é importante, porque a gente vai criar uma forma talvez um pouco diferente de ajudar. Como é um projeto novo, a gente também vai precisar bastante do apoio e da informação que vocês vão passando para a gente construir isso juntos, tá? Aqui, para quem não sabe ainda, não conhece como que funciona a precificação, os produtos da Line, a gente está trazendo a tabela de preço para vocês. Então, no sistema Advantage, que é de acordo com a produtividade do doutor, então a gente tem essa possibilidade aqui, e a quantidade de casos versus o produto, tá? Que o doutor vai trabalhar com o paciente. Então, se o doutor costuma atender, né, uma quantidade de casos por trimestre, tá? Essa conta é feita por trimestre. De 0 a 3 casos, ele tem aquele preço bronze durante aquele atingimento. E assim por diante. Por exemplo, se ele faz de 28 a 51 casos no trimestre, ele tem o selo Diamond e ele vai ter esses preços aqui para os produtos e assim, consequentemente, em cada produto, tá? O único produto que não tem variação é o Palatal Expander e o Vivera, que está bem aqui embaixo na tabela. No lado direito, nós temos aqui os alinhadores, os pacotes que estão inclusos dentro da garantia e o prazo de validade, tá? Vocês podem ter acesso, a gente vai mostrar onde que essa tabela fica salva dentro do nosso MyClean, para toda hora que precisar fazer uma consulta ir direto lá. Talvez a gente não consiga mandar para vocês ou responder os valores no tempo que vocês precisam, então é mais fácil fazer a consulta por lá. Temos aqui a tabela de preços do Invisalign Pay. Para quem não conhece, o Invisalign Pay é a forma hoje que 70% da companhia tem feito a- as vendas, tá? Então a gente tem a forma do Pay, que é quando o paciente faz a compra como se fosse direto da fábrica, né? Direto da Align, e com base nisso, a Align precifica mais baixo para esse paciente, né? E um valor tabelado para todos os doutores e pacientes. Então, ele vai ter o preço do produto. Se ele utilizar alguma parceria, e lá no MyClean vocês vão ver quais são, ele vai ter essa tabela de preço inicial aqui, tá? E se ele não utilizar parcerias ou o preço direto, a line, o preço lista, essa tabela do final aqui. Lembrando que existem algumas variações de preço para preço à vista, né? Que é via Pix ou boleto, e parcelamento de 12, 18 até 21 vezes. Então, está bem detalhado aqui o valor total do produto e as parcelas que saem. E esse preço, pessoal, ele é sempre anual. A gente não tem alteração, a não ser que existam campanhas
que façam a redução do preço ao longo ao longo do ano, tá? Então a gente sempre avisa. No finalzinho da tela aqui abaixo, onde está escrito rebates, nós temos o valor de rebate, ou seja, é como se fosse um cashback, um valor que entra, que ele retorna para o doutor quando o paciente paga pelo Pay, que é para, na verdade, ajudar a compensar a diferença do selo que ele tem versus o preço fixado do Pay. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um Invisalign Comprehensive, o paciente vai pagar no Pix a R$ 6.175. A gente vai gerar o link, ele vai fazer o pagamento. Se esse doutor fosse Emerald, ele teria um preço mais baixo do que esse preço daqui. Então, a gente teria a ideia do 20% de rebate em cima desse valor pago do paciente para compensar o doutor pelo selo que ele tem. Tá? Então, 20% vezes 6.175 seria o valor que o doutor receberia, aproximadamente R$ 1.100. Joia? Simples até aqui? Tranquilo, né? Depois vocês vão ver mais detalhes. Essa aqui é uma campanha que a gente queria aproveitar para que todos saibam. Ela começou ontem, né? E ela está trazendo para vocês 15% de desconto em três produtos específicos: o Moderate, o Comprehensive e o Fit, tá? E essa promo ela também só vai até 20 de março. Então, quem tiver paciente para resgatar, né, puxar aí para tentar uma conversão, lembra que a gente tinha 10% até anteontem, né? Então agora passou a ser 15%, melhorou um pouquinho mais as condições para a gente fechar. Paciente que vem lá desde 2025. Aqui são os preços. Quem não tem acesso a esse material aqui ainda, pode pedir para a gente, tá? Para os CAIs que a gente envia novamente. Então aqui estão os preços detalhados dessa campanha que vai vigorar até dia 20 de março. Então, alguns produtos estão sem juros para facilitar ainda mais. Então, o CompFit até 12 vezes sem juros, 18 vezes sem juros. Moderate também 12 sem juros, 18 sem juros. O Comprehensive tradicional até 12 vezes sem juros, tá? O 18 e 21 tem um acréscimo, mas que não é tão grande. Ainda assim faz sentido para um paciente ou outro. Posso reforçar uma coisa? Lógico, Dani. Bom, com essa baita oportunidade de 15% de desconto, né? E à vista ainda mais 5% de desconto, aí vai para 20% de desconto. Então a gente está fermentando bastante com os doutores a prática da ação junto com a promo. Então a gente tem aí mês de março com o Dia da Mulher. Então geralmente os doutores estão fazendo aí duas planilhas, uma planilha com nome de mulheres, uma planilha com nome de homens, né? De pacientes que não fecharam para usar a ação junto com a promo. Então, essa lista de mulheres que não fecharem, aproveitar a condição do Dia da Mulher, trazer alguma condição, né, junto, algum brinde, alguma coisa legal ali para as mulheres. E para os homens, tem a Semana do Consumidor. Então, a gente consegue usar a ação junto com a reação ali e poder repescar esses pacientes que não fecharam, tá? Então, são ideias aí para trazer para vocês. Perfeito. E pessoal, se vocês quiserem fazer a simulação, esses preços já estão atualizados dentro do MyClean. Então, quando a gente fizer o cálculo lá para gerar o link para o paciente, esse preço já vai estar contemplado, tá? E aqui uma informação bem legal, né? Essa arte feita aqui pela nossa amiga Dani. Aplicação de créditos, onde a gente vai também ensinar vocês hoje como que faz pelo MyClean, para não precisar ficar dependendo de e-mail e tudo mais. Então, nós vamos conseguir fazer a aplicação através do chatbot ou do WhatsApp da Line, né? E vamos conseguir fazer a aplicação da nota fiscal dos créditos que são gerados por aqueles rebates, tá? Nas notas fiscais de Aitero também. Então, além dos tratamentos Invisalign que são possíveis ser feitos, a gente também vai conseguir fazer pelas notas fiscais de Aitero, para o abatimento. Então, essas aqui são as principais informações que a gente tem para vocês e a gente vai para a prática agora, combinado?
Vou parar aqui de compartilhar rapidinho e vou abrir a nova tela. Tudo certinho? Vocês estão vendo agora a minha tela do MyClean? Sim, sim. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar, na verdade, como que a gente entra no MyClean para poder ficar salvo aqui para a gente. Então vamos pensar aí que a gente vai estar no ambiente da IDS, que eu acho que a maioria conhece. Então a gente vai utilizar aqui um IDS modelo só para mostrar para vocês, tá? Então, dentro do ambiente da IDS, agora a gente tem a aba chamada MyClean bem aqui no comecinho, do lado de contatos, conta e paciente, MyClean. Então a gente acessa ali e ele vai direcionar a gente para o site do MyClean. Vindo aqui, esse ambiente é bem simples e ele é bem intuitivo para que a gente consiga mexer nele, basta ler o que está escrito na tela, tá? Então, primeira etapa aqui, nós vamos destrinchar todas essas aqui com vocês hoje, é o simulador, tá? Então, como a gente tinha conversado antes, a gente tem aqui o simulador do Invisalign Pay, tá? E quais são as vantagens que a gente tem do Pay? Sem risco financeiro, né? Ou seja, Ô, Felipe, o paciente fazendo pagamento direto. Pode falar, Sérgio. Felipe, desculpa, só para agregar uma situação aqui, às vezes tem muita dúvida do custo dos alinhadores, tanto pelo Pay quanto Advantage. Quando vocês abrem essa primeira tela, embaixo que já aparece, ó, abrir a tabela de preços no Pay, e do lado de direito já mostra também do Advantage quais são os valores, tá? Porque às vezes existe essa dúvida, qual o valor, e às vezes os doutores, normal, pode continuar pedindo para a gente, mas às vezes é uma forma mais rápida de ele ter o acesso. Às vezes a gente está em Sim. alguma reunião, alguma coisa, a gente não consegue ser tão rápido, entendeu? Então é fácil, é só clicar aqui em abrir tabela de preços. E a gente também tem uma novidade, a gente vai mostrar para vocês aqui, que é a tabela de preços do DSP. Essa não está disponível ainda. Acho que é porque é de acordo com. Ah, apareceu. Beleza? Então, os pacotes. Os doutores que trabalham com os pacotes sabem. Quem tem o preço do ano passado vai continuar com o preço do ano passado. Esses aqui são os preços para 2026, para novas assinaturas, tá? Então, eu vou voltar aqui, dentro do Invisalign Pay, nós temos o simulador, né? E as vantagens são para diminuir o risco de inadimplência do paciente com os doutores, já que ele vai fazer o pagamento via link, e esse valor fica segurado ali pelo cartão de crédito, tá? Taxas muito boas, já que a Align, como uma negociação de volume, consegue reduzir os valores de taxas, então, sobre esses pagamentos, tá? O parcelamento em até 21 vezes, dependendo do cartão que o paciente vier a utilizar, e também pontua no Advantage Program, ou seja, aquele pontinho por tratamento que garante o selo do doutor. Eu vou fazer uma simulação de prescrição com o Invisalign Pay agora para vocês verem. Então, quando a gente clica naquele botãozinho, simulador, depois simular via Invisalign Pay, ele vai me mostrar aqui quais são as parcerias que hoje a gente tem disponível. Eu não vou entrar no detalhe das parcerias, porque tem uma especificidade em cada tipo de produto, mas vocês podem procurar a gente, que a gente detalha isso para vocês. E a gente tem um material também que descreve quais são e os detalhes de cada um para a gente compartilhar. E existem duas formas aqui, com parceria e sem parceria, tá? Sem parceria, esse primeiro linkzinho aqui com o botão Align. Quando eu clico, eu tenho aquela simulação do preço lista que eu falei com vocês antes. Então, eu vou ter o preço Align, eu vou escolher o produto que eu quero, por exemplo, Comprehensive, e ele já vai aqui na lateral, ó, simulando os preços. Se fosse Moderate, ó, gente, olha o preço do Moderate
quanto que fica com essa campanha Em dos arco único. 15%. Só coloca arco Oi? duplo, só, Felipe. Coloca arco duplo, que você clicou no arco Ah, único. único. É, Isso. clica ali. Isto. Então, arco duplo, arco único. A É gente que pode variar aqui para o lado. O exatamente. Essa Conferência, vocês tabela já sabem, né? Não tem variação de preço de único e duplo. uhum, Todos os outros têm. Então, é só a gente escolher certinho aqui e tomar cuidado com isso, né? isso. E, doutores, também, lembre que quando você escolhe sem parcerias, né, significa que pode ser qualquer banco, entendeu? Aí o preço fica um pouquinho mais alto que o valor A ali diferença que é de você já 5%, né, teve Gal? entre o Itaú, o Bradesco e Santander, tá? E a Isso. bandeira Visa. Só que aqui o paciente pode usar Nubank, ele pode usar o cartão Mercado Livre dele, então fica bem mais liberado para ele usar qualquer tipo de bandeira que ele utilizar. Então, como a ideia da Line é trazer esse acesso a todos os públicos de paciente, nessa aba aqui a gente não tem restrição de qual cartão vai ser utilizado, tá? Uhum. Logo abaixo a gente vem para método de pagamento, tá? Que aqui ele diz em si até 21 vezes e ele permite que a gente selecione. Mas importantíssimo, para essa modalidade, se como a Align não tem um acordo com os bancos que o paciente vai passar, ele provavelmente só vai autorizar até 12. Se você selecionar mais do que 12, a compra ela vai ser negada. Então é importante estar ciente que se o banco do paciente for algum dos outros parceiros, eu vou na aba do parceiro para poder ter a condição, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, que podem ser parcelados em até 21 vezes, tá? Se for pagamento via Pix, automaticamente ele aplica mais 5% de desconto aqui do lado e boleto bancário também. A gente precisa gerar aqui o- os dados do paciente, tá? Então, por exemplo, eu posso buscar o paciente que está disponível lá na IDS em aberto, não tem simulação ainda, e marcar aqui. Ah, nesse caso aqui, é um caso de DSP que está marcado? Não, Uhum. porque eu selecionei errado. Então, ó, ele vai mencionando para vocês se aquele caso já está aprovado ou não. Lembrando que o Invisalign Pay precisa ser feito o pagamento e confirmado o pagamento, a Glau vai mostrar isso para gente, antes de aprovar o caso. Senão, o preço definido vai ser o preço do Advantage para o doutor, de acordo com o selo dele. Isso, e Felipe, assim, ó, lembrando como que era antigamente, se vocês puxarem na memória, você colocava o ID do paciente e o nome do paciente. Aqui, agora, a plataforma, você já busca, já aparece toda a listagem dos seus pacientes, tá? Com ID. E, inclusive, o sistema, ele já te diz se o paciente pagou ou não, se você tem certeza que você quer seguir com a simulação. Então, dessa forma, vai minimizar bastante o impacto de você, um paciente que tenha o mesmo nome, sobrenome e mudou o ID ali. Então, você consegue identificar se é daquele paciente mesmo ou de um outro paciente, tá? Então, Exatamente. você Eu consegue fiz aqui, ó, fazer uma isso. simulação agora com uma paciente que não tem nenhuma simulação e o caso não está aprovado. Ele permitiu eu Uhum, seguir. Então, eu colocaria, por exemplo, o telefone onde ela receberia o link e o uhum. e-mail, por exemplo, onde ela receberia o link de pagamento, tá? Li e concordo com os termos. Quem quiser entender todos os termos é só clicar aqui que ele vai abrir. Finalizar e enviar o link. Então, esse link vai ser enviado para esses dois contatos, e-mail e telefone do paciente, e ele vai poder fazer esse pagamento, tá? E será enviado pelo SMS. Isso. O que é importante também é que aqui a gente tem uma ideia de simulação de preço, mas o paciente pode escolher, né, Glau? Pode.
depois alterar isso aqui quando ele for realizar o pagamento. Então, como é Sim. somente o valor dos alinhadores, são somente os valores dos alinhadores ali que é de responsabilidade da Align, então ela resolveu deixar disponível para o paciente. Aqui, quando a gente faz essa simulação, é para a gente entender os valores e como ficaria para o paciente. Sobe, Felipe, e coloca na simulação do Itaú, por gentileza. Vou fazer Lá no agora aqui do simulador do Itaú. Itaú. Isso, porque aqui vai estar o valor certinho. Por exemplo, o Moderate, arco duplo, só coloca aqui, ó, aplicação arco duplo, 3.720, já está no preço de 15% de desconto, tá? Isso. Se a clínica escolher aqui, a staff escolher 12 vezes, o paciente recebeu o link, sobe 12 vezes, o paciente recebeu o link e resolveu colocar em 18 vezes, que não vai alterar esse valor, só o valor da parcela, que vai ficar mais Uhum. baixo, o paciente tem a possibilidade de fazer, tá? Então, ele pode escolher de até 18 vezes sem juros. Mas veja que o link pela parceria de Itaú, Bradesco, o paciente consegue fazer em até 21 vezes sem juros, tá? Quando a gente modifica aqui para 21, aí também já altera o valor, simulado E já com a taxa de juros e o valor da parcela que ficaria para o paciente, 21 vezes de R$ 198, uhum, tá? perfeito. Se ele preferir utilizar um parcelamento maior, ou um parcelamento menor, ou um desconto maior, ele vai poder fazer essa alteração no link quando ele for realizar o pagamento. Além de permitir que ele também coloque, que aqui não menciona, mais de um cartão. Então ele pode fazer o Isso. pagamento com 2 cartões. Na verdade, quando ele recebe o link, ele vai aparecer assim, ó, quadradinhos. Cartão de crédito, cartão mais cartão, cartão mais Pix. Isso aí. Tá? Ou boleto à vista. O boleto é só unicamente à vista, não existe parcelamento. Entendido aqui? Eu só não vou clicar em enviar porque esse link ele Sim, não vai não. chegar em lugar nenhum por causa da simulação. Mas Uhum, basicamente assim que funciona nossos simuladores. Aí, de acordo com o tipo de parceria, vocês vão conseguir fazer o envio. uhum. Quando a gente faz esse envio, o paciente recebe na hora, tá, gente? Então, se vocês quiserem já fazer a negociação, enviar o link para o paciente no consultório, é possível, ele vai receber na hora e vocês podem organizar com ele a forma de pagamento ali, tá? Alguma dúvida até aqui? Não, não tem nada no chat. Quem tiver dúvida pode colocar, inclusive, no chat ali, né? Perfeito. Ô, Fê, eu recebi uma dúvida pelo WhatsApp, tá? Só para compartilhar, às vezes, dá erro no celular do paciente, né? E muitas vezes Uhum. o erro está atrelado ao próprio banco do paciente, porque às vezes ele mesmo nega a compra por conta em quantas vezes foi feito. Aí o que que o paciente tem que fazer? Ele precisa ligar no banco e autorizar a compra, tá? Perfeito. Se for o Isso, caso, é bem enviar um comum novo isso link. acontecer. O paciente que não tem costume de fazer compras online de valores altos, o banco trava essa negociação. Normalmente, né, o meu, por exemplo, faz isso, ele me manda um WhatsApp ou um SMS perguntando se fui eu que fiz aquela compra. Aí eu digo se sim ou não. Se eu coloco sim, ele fala para eu tentar novamente que já vai estar liberado a compra. Então é bom informar o paciente, nem todo banco faz isso. Então, o paciente ligando ou entrando pelo aplicativo, às vezes ele consegue informar uma compra prévia, tá? Uma compra futura, na verdade, que fica escrito. Ele consegue fazer essa liberação. Ou só virar o cartão e olhar atrás no 0800 e fazer a ligação ali na hora, que eles já vão entender e vão fazer a liberação para a maioria dos pacientes, tá? Ô, Fê, uma doutora perguntou se pode deixar em branco as parcelas e o paciente coloca na hora de preencher. Sim, pode Sim, na colocar em verdade, uma ele sempre vai vez. ter que escolher, né? Você pode colocar em uma vez ali, o paciente recebendo o link, ele escolhe ali se ele quer fazer em 6, 12, 18 vezes. E o sistema automaticamente já calcula o valor da parcela. É Porque uma dica que eu dou para antigamente, vocês. porque Fala, Sérgio. antigamente
Não, antigamente o doutor escolhia a forma de pagamento e mandava para o paciente. Às vezes, o paciente, quando recebia o link para pagar, vamos dizer que ele queria alterar a forma de pagamento. Ao invés de pagar em 21, não, quero fazer em 12. Ele não conseguia fazer essa alteração. Agora ele consegue fazer essa alteração, tá? Porque antigamente o doutor colocou, tinha que ser daquela forma. Às vezes o paciente queria trocar e o doutor tinha que fazer um novo link. Desse novo modelo não precisa mais. Isso, porque a geração de vários links dava muito trabalho para vocês, né? Então, confundia qual era o link que estava valendo, qual que não estava mais, o paciente pagou errado. Então, assim fica mais fácil. E como não envolve a questão do lucro do doutor, a Line resolveu deixar aberto para que o paciente escolha. E uma dica de speech, assim, de fala que vocês podem utilizar com o paciente é o seguinte: é, paciente, a Line, vou colocar aqui até no exemplo novamente para vocês verem, na tabela de preços. Ó, o valor do seu tratamento moderate, arco duplo, ele é de 4.902 ou, se quiser simplificar, 21 vezes de R$ 233. Se você quiser pagar em menos vezes, tem desconto. Você não Uhum. precisa falar que é em 12 tanto, 4.377, e se quiser pagar em 21 tem juros. É pior essa frase, tem juros. Então você fala para o doutor o seguinte, para o paciente. Fulano, seu tratamento vai ficar em 21 vezes de 233. Se você quiser pagar em 18 vezes ou menos, ou até mesmo à vista, tem mais desconto. É o desconstruir os juros. Então, dessa forma, Exatamente. você começa do maior para o menor, desconstruindo, e o paciente querendo uma quantidade menor, ele terá um desconto na parcela. Então, essa Isso. sensação de desconto, de ganha-ganha, é tudo que o paciente quer escutar. E Então ele vai ter primeiro o poder na mão, né? E o desconto, se ele preferir. exatamente. E assim, um speech que eu alinho bastante com os staffs, com os doutores, é que a plataforma está com a possibilidade de fazerem até 21 vezes, mas dependendo do banco ou da liberação do cartão, da operadora do cartão, ela tem um limite. Então, por isso que ela limita até 12 vezes ou até 15 vezes, ok? Então, é importante deixar bem alinhado com o paciente que a plataforma está, sim, habilitada para que possa ser feito em até 21 vezes, mas depende muito da operadora do cartão de crédito autorizar ou não. Dessa forma, o paciente não tem como argumentar que não está passando, porque você entende que a plataforma está habilitada, mas é o cartão dele que está negando? Alguns casos, até porque ele acha que o cartão acha que pode ser uma fraude. Então, é importante o paciente entrar em contato com a operadora para comunicar que realmente é ele que está efetuando aquela compra online e que ele deseja passar em 18 vezes. Aí eles colocam no sistema, autorizam, ele passa novamente, ele consegue efetuar o pagamento em 18 vezes. Por isso que é importante essa comunicação se der erro do paciente com a operadora do cartão, ok? E ali também teve uma pergunta de uma pessoa, Felipe, falando em relação a esse preço de parcelamento é o preço de à vista. Então, posso responder, Felipe, aproveitando? Pode. Então, Uhum. assim, ó, os CAS compartilharam com os doutores, mas se você quiser, você pode chamar os CAS no WhatsApp, que nós vamos passar essa tabela promocional, que é até dia 20 de março, que o link precisa estar pago, mas o doutor pode aprovar até o dia 31, ok? Lá nessa tabela terão os valores de uma até 18 vezes sem juros, e se tiver à vista, nesse valor aqui de 1 até 18, tem aplicação de 15%. À vista, no Pix, ou boleto à vista, mais 5% de desconto, por isso que o valor fica menor. Por exemplo, ó, o caso do Moderate aqui, em 12 até 18 vezes, 3.720,45. Se ele pagar à vista no Pix ou no boleto, ficará o preço de 3.534,30, tá? Então, só respondendo uma pergunta. Pode seguir, Felipe. Ótimo. Para o DSP.
Então, gente, aproveitando aqui, essa é uma novidade, também ficou liberado a partir de ontem para vocês. Os doutores que pediram muito, né, para a Line, para colocar o DSP também nesse novo formato de pagamento via Pay, a gente tem agora esse link que pode ser enviado para o paciente para prescrição via Invisalign Pay do DSP. Quem não sabe, ou quem não sabe o que significa a sigla, é basicamente aquela assinatura de alinhadores que você compra por unidade, tá? Então a gente tem a possibilidade aqui de comprar tanto Vivera, tá? Quanto Touch Up, que são os Invisaligns, né? Os tratamentos Invisalign, por unidade de alinhador. Então, a gente selecionaria aqui, por exemplo, o caso Vivera, arco duplo. Embaixo, quantidade de estágios: 2 estágios, 4 alinhadores, 3 estágios, 6 alinhadores, 4 estágios, 8 alinhadores. Ou se fosse arco único, 2 estágios, 2 alinhadores, 3 alinhadores, 4 alinhadores, tá? Então É a gente que nesse consegue fazer a cenário, simulação. isso, Oi, nesse igual? Oi, nesse Pode falar. cenário do Vivera, o pedido mínimo são 2 conjuntos pela EDS, quando o doutor opta por esse cenário. 2 conjuntos, o que que significa 2 conjuntos, ambas as arcadas? 2 pares. 3 conjuntos, 3 pares. 4 conjuntos, 4 pares. Se ele escolher arco único, significa que cada pacotinho terá uma única unidade. Então, pedido mínimo, 2 conjuntos, arco único, uma unidade, uma plaquinha em cada pacotinho que o doutor recebe. É, ficará 2 do arco superior, por exemplo, tá? Lembrando que os pedidos de Vivera, 4 unidades, não tem taxa de envio. Abaixo de 4 unidades, terá a taxa de envio de R$ 120. Isso, Então, quatro num unidades exemplo, podem ser 4 estágios, né? não, pode ser 2 conjuntos, Individuais. ambas as Isso. arcadas, 4 unidades. Então, não tem taxa de envio. Pode colocar 2 ali, ó, Felipe, tá? O preço vai ser calculado ali, hipoteticamente, se você escolher o arco único, terá um preço de R$ 100, por exemplo. Vou pegar um valor aqui: R$ 100, mais R$ 100, mais 120. Então, o valor total, R$ 320, com a taxa de envio, ok? Então, ele já Isso. calcula automaticamente o valor aqui, Então tá? a gente consegue ter a simulação. É sempre importante. Para a Vivera, são 4 plaquinhas para não ter o pagamento da taxa de envio. E para E, Touch Up são 10 plaquinhas, que podem e ser 10 unitários ou 5 duplos. Exato. No touch-up são 10 pares, não, 10 placas, acima de Ó, 10 unidades não tem taxa de envio. Correto. 5 estágios ou 10 alinhadores, ou no único, E o bacana é que aqui, 10 ó, ele estágios, 10 já, alinhadores. a plataforma já comunica com o valor assinado pelo doutor e faz todo o cálculo. Vocês não Exatamente. precisam mais calcular isso daí manualmente. O sistema já vai te entregar o valor total. O parcelamento, ele também fica aqui disponível para o paciente escolher, tá? Então, a mesma estrutura do Invisalign Pay que nós tínhamos antes, a gente tem por aqui. Só que aqui a gente não tem aquela questão das parcerias. O programa do DSP, ele já é um programa de acesso que ele tem um preço específico. Então, ele não vai variar de acordo com uma parceria, e sim de acordo com o contrato que você assinou, que diz a quantidade de alinhadores que você previamente comprou, mesmo sem pagar eles antes, para 12 meses, tá? Importante Então, que o DSP também não tem rebate. isso, tá? É, ele também está entrando em 5% de desconto, que antes não tinha, hein? Exato.
Então, é para uma opção ainda de melhorar o valor a para o forma de paciente. pagamento e o valor que vocês têm em cima do touch-up, tá? Isso nem a gente sabia, pelo menos eu não. Uhum, Beleza? Continuamos aqui colocando os mesmos dados do paciente que foram criados lá na IDS e clico em OK e enviar o link de pagamento. Esse paciente vai receber o link naqueles dois canais para ele fazer o pagamento, uhum, tá? Até aqui, OK, pessoal? Dúvidas? Tá todo mundo muito quieto. né? Se ninguém Depois tiver chega uma dúvida, enxurrada de você perguntas pode, pra gente. você pode deixar agora eu compartilhar, Felipe, por favor? Sim, eu vou parar aqui o compartilhamento e deixar a Glau seguir com o restante do MyClinic com Ah, tá. vocês. Então, aqui, ó, pessoal, só fazendo um overview, tá? Que no simulador, essas são 8 abas no MyClean. A primeira aba é o simulador, que ficam todos os pacientes, tá? Que você envia o Pay. Depois tem a parte aqui do Advantage, que tem a tabela do preço referente ao Advantage do doutor. E o preço, ele vai estar vinculado com o selo do doutor. Então, essa forma aqui, o doutor pode prescrever, tá? Escolher parcerias aqui, e o valor ele fica um pouquinho mais alto, tá? Mas nesse sistema aqui, o doutor tem a possibilidade de colocar o lucro do doutor, ok? Então, o lucro do doutor aqui e que ele possa fazer já a simulação. Por exemplo, 7.000 aqui. Ele já calcula com a taxa de processamento do banco, ok? Então, nessa parte aqui, eu é, já fiz todas as ações e as abas referente ao simulador. Na segunda aba, é a aba dos pacientes. Então, nessa aba aqui mostram todos os pacientes do doutor, todas as notas fiscais que estão aguardando nota fiscal, toda nota fiscal emitida, simulações pendentes, simulações pagas. Nesta aba aqui, o doutor consegue fazer a aplicação dos créditos, também alterar a forma de pagamento se ainda não tiver a nota fiscal emitida. Então, eu vou mostrar aqui como que você consegue. Então, além de buscar por paciente, que você pode escrever aqui, por exemplo, ó, Rodrigo, e ele ter todas as ações feitas em relação ao paciente Rodrigo, tá? Ou você também pode buscar através desse filtro aqui a ação que você deseja. Por exemplo, eu quero puxar todos aguardando faturamento, porque é nesta aba aqui que você consegue aplicar. Deixa eu colocar aqui, não aguardando fatura, mas sim o ícone aqui. Opa, tá. Quando você abre aqui, aguardando fatura, veja que aparece o caminhãozinho, que é o rastreamento do correio. Ainda não está disponível para que vocês possam já rastrear, tá? E nessa aba aqui é alteração de método de pagamento. Por mais que o doutor tenha preferências de pagamento, por exemplo, boleto em 11 vezes ou direto no cartão à vista, por paciente ele consegue alterar, tá? Pontualmente aqui a forma de pagamento dele. Então, ele clica aqui, ele vai escolher cartão de crédito, boleto à vista ou boleto em 11 vezes, ok? Deixa eu tirar do filtro agora aqui. Então, vocês imaginam que agora a possibilidade do filtro, você consegue puxar todas as ações do paciente.
tá? Inclusive, aqui, ó, exportar essas ações para um Excel. Então, você baixa, você exporta todas as ações aqui, ó, em Excel, para que vocês possam compartilhar com os doutores. Vou voltar para a tela aqui. Ok? Tá. Na aba de simulações estão os pagamentos e todas as ações feitas por paciente. Então, aqui que existe a conferência que vocês podem fazer em relação ao paciente, se ele já pagou ou não. Você pode buscar pelo nome do paciente, que eu acredito que fique melhor. Por exemplo, aqui, ó, José. Esse paciente já pagou, então o doutor já pode aprovar na IDS, ok? Glau, ele pode pesquisar tanto pelo nome como pelo número do ID do pedido? Tem uma doutora perguntando. Pode. Na verdade, aqui ele só vai buscar pelo, mas vamos dizer aqui, ó, que fosse o final 4801. Olha, ele puxa também, tá? Então, você consegue fazer essa conferência, ok? Quando você... no caso aqui seria isso, tá? A segunda parte, a parte dos pacientes. Então, ele mostra a fatura emitida, né? Aguardando faturamento. Quando está aguardando faturamento, que ele não está puxando aqui, deixa eu ver. Fatura emitida, aguardando fatura, não. Quando está na forma aguardando faturamento, significa que você pode aplicar o crédito. Isso. Esses são os pacientes, Glau, da doutora que estão em aberto, né? Não são os pacientes que geraram algum tipo de fatura. Então, toda vez que você cria um paciente na IDS, ele já passa a aparecer ali, por mais que você tenha ou não um clean check. Quando você tem um clean check, ele já vai ter alguns detalhes ali sobre o tipo de produto e tudo mais. Aí você pode utilizar para gerar os links de pagamento. Agora, os pacientes que já geraram algum tipo de cobrança ou de fatura ficam em contas a pagar na próxima aba. Isso, só que Glauco, o que ô, Glauco, acontece? Nesse exemplo aqui, ele não está aparecendo aqui, eu vou buscar guardando fatura. É que ele não está aparecendo aqui, porque Ele não nesse tem nenhum caso da paciente aguardando a fatura. não tem. E eu queria mostrar. Deixa eu só parar de compartilhar e eu vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Só um pouquinho. Ô, Glau, depois pediram para você repetir novamente aonde que você puxou e fez a planilha do Excel. Ok, vou repetir aqui. Só deixa eu carregar aqui um outro caso de exemplo. Você quer que eu abra aqui, Glau? Não, pode deixar que eu já puxo aqui. Então tá. O link, pessoal, para fazer essa abertura do Excel, ele vai estar do lado do relatório dos pacientes ali, com um botãozinho de XLS e uma folhinha. Então, quando você clica ali, é como se você fosse exportar aqueles dados, tá? Aí ele exporta, faz o download em formato de Excel. Agora ela vai voltar para mostrar a vocês. Vou compartilhar aqui. Então, aqui, ó. Quando tem fatura emitida, é o momento que o doutor consegue aplicar o crédito, tá? Vejam que aqui, ó, paciente Giovana, tá? Se clicar aqui, ó, no cifrão, o doutor consegue aplicar o valor. Então, vamos colocar aqui, ó, R$ 200. Ou que ele queira o valor. Essa aplicação do crédito pode ser o valor integral do tratamento. Por exemplo, a paciente Giovana, o tratamento dela é 1.024.
Se o doutor tivesse R$ 5.000, ele poderia aplicar o valor integral ou parcialmente. E clicando no verdinho aqui, ele consegue aplicar o crédito. Uma vez aplicado o crédito, ele vai aparecer aqui em verde entre parênteses. E assim o doutor consegue visualizar que naquele paciente ele aplicou um crédito. O que que a Line vai fazer? Se tiver utilizado 100% do valor aqui do produto, a Line não emite um boleto. Se tiver uma diferença, a Line vai emitir somente a diferença, descontando o valor que foi aplicado o rebate, que foi aplicado o crédito. Ok? Ficou alguma dúvida em relação de como aplicar o crédito? E a aplicação do crédito só consegue ser emitido em cima desse ícone aqui quando está aguardando fatura, tá? Blau, o pessoal Sim. pediu para mostrar como que faz a organização, Então, só que é no contas a pagar, tá? De organizar ele por ordem de vencimento. E tá, também então, para mostrar onde faz a exportação do Excel. Acho que aí já tem nessa. ok, eu vou passar logo que eu chegar no terceiro item aqui, só um pouquinho. Então, nesse item aqui, você pode puxar pelo o Excel, nesse desenho aqui do Excel. Aqui você filtra por nota emitida e por aguardando fatura. É onde você consegue ter alguma ação aqui para aplicação de rebate. Após a Line já emite nota fiscal, ele não consegue mais aplicar o crédito. Aí, se ele precisar, tem que ser através do 0800 ali, do WhatsApp, que inclusive seria importante passar para eles o número do WhatsApp, quem não tenha, né, Felipe? Sim. Tá? Depois a gente passa aqui no final. A pergunta que você fez ali é a terceira aba, que seria de contas a pagar, tá? Então, em contas a pagar, então você pode buscar pelo nome do paciente, pelo ID do paciente, pelo número de nota fiscal, tá? Você pode deixar aqui em todas as ações aqui e buscar no filtro. Aconselho até buscar ter um mouse, porque ele fica mais fácil de navegar aqui na página. Quando você coloca por touch, às vezes ele acaba sumindo o ícone ali quando você não clica no lugar certo. Então, a pergunta ali, como que ela consegue organizar o status dos boletos, se está vencido, se está pago, se está em aberto. Então, selecione o tipo de ação, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, os vencidos. Eu acho que nessa plataforma aqui não tem nada vencido. Mas eu vou voltar para aquele outro exemplo que ele tinha vencido. Só um pouquinho que eu vou colocar para que vocês possam visualizar um boleto vencido. Vou compartilhar de novo a tela. Estão vendo minha tela? Hein, Felipe? Vocês estão vendo minha tela? Tá. Sim. Tudo Estamos. ok? Tá, então tá. Então, aqui, ó, nesse exemplo, nós temos aqui, ó, status de boletos vencidos, tá? Quando você seleciona aqui boletos vencidos e aplica, vão aparecer todos os boletos vencidos. Então, nesse caso aqui, ó, tem um boleto vencido, que venceu quando? Dia 23 de fevereiro, ok? Que, inclusive, você pode puxar por período também. Então, eu quero puxar agora uma ação
de todos os boletos que estão abertos, tá? Na data de vencimento dessa semana, de 23 a 28, e aplicar. Então, eu quero todos os boletos em aberto nesse período. Veja que no filtro você consegue buscar o status e o tempo determinado. Naquela semana ou na próxima semana, você consegue fazer também. E também nessa aba aqui de contas a pagar, também você consegue fazer um download e exportar por Excel. Só que aqui o período é no intervalo no máximo de 30 dias. Então, eu quero puxar todos os boletos do dia de 30 dias atrás, tá? Então, eu vou pegar aqui do dia 24, tá? 20 de fevereiro, exportar. Aí eu vou em download. Ah, eu acho que ela perguntou aonde que fica o download, Felipe. Porque na minha tela aqui que eu estou mostrando o caso de exemplo, nesse MyClean fictício, não está aparecendo o download, mas você consegue buscar aqui, ó, em arquivos, quando você puxa todos os downloads, Isso está ó, cortando. aparece os downloads. Voltou? Não, tá vendo? Dá para ver, só que não aparece ali quando você clica nos botões de download, tanto no navegador quanto na aba Isso. embaixo. Mas é Não só está abrir aparecendo. a pasta Exatamente. downloads do computador. Isso. Aqui você consegue buscar o download, mas ele aparece também no navegador. É que no layout aqui da aula do Zoom, não está aparecendo, mas consegue puxar ali também, tá? Voltar aqui para o MyClean. O que mais? Dentro dessa aba aqui, ó, você limpa o filtro e você pode colocar, selecionar a forma de pagamento, que é um outro item importante que para vocês não perderem o prazo. Então, aplicar. Então, eu quero todos os boletos. Então, esse boleto aqui, eu tenho que escolher a forma de pagamento. Então, você coloca em cartão de crédito, ó, gerar boleto e aplicar a forma que você quer efetuar o pagamento do Aitero, no caso aqui, que pode ser só no cartão de crédito ou no boleto, tá? Alguma dúvida, Felipe? No chat de como utilizar todas as ferramentas. Então, eu acho que dessa forma, ó, por mais que tenham mais de 11 abas, dessa forma, vocês não precisam ir aba por aba para achar a busca que vocês precisam. Vocês conseguem colocar todas essas ações apenas utilizando o filtro aqui, que vocês vão selecionar e vão conseguir buscar o que precisa para a administração melhor, ter uma administração melhor da parte financeira do doutor, ok? Chegou aqui uma mensagem perguntando se consegue baixar todos os boletos do paciente de uma vez. Sim, né? Todos os boletos são gerados numa data única de emissão, mesmo que você Uhum, parcele em 11 vezes, esses boletos são sim, gerados numa mesma data, então você consegue baixar todos eles sem problema algum e deixar até uhum, agendado. E uma outra pergunta era quando a Line mandava os boletos por e-mail, né? Na verdade, é um questionamento que era mais fácil. sim, Dentro da plataforma, a gente consegue organizar a vida financeira dos doutores de uma forma muito mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Então, por uhum, isso, né, a gente está concentrando tudo aqui. Muitos doutores reclamavam que às vezes o spam bloqueava o boleto e eles uhum, não recebiam, então dava alguns problemas, o boleto vencia e o doutor questionava porque não recebia. Então, quando a gente concentra tudo dentro de uma plataforma só, a gente não
depende de fatores externos, que são e-mails com caixa cheia, spam, tá? Então, por isso que a gente está concentrando tudo dentro do MyClean hoje. Isso. E assim, ó, nessa aba de contas a pagar, o que que é importante? Usar o filtro por data de período e status, a data de vencimento, selecionar o pagamento do cartão é importante, porque qual que é o processo padrão da Line hoje? É, quando é selecionado a data de cartão de crédito pelo doutor, tá? Nesse período, se o doutor não fizer o pagamento ali, colocando os dados do cartão de crédito, automaticamente ele já gera um boleto para 90 dias. Até eu sugiro para os doutores colocarem como preferências de pagamento, que ele pode colocar aqui em configurações de pagamento, tá? O padrão que ele prefira, por exemplo, cartão, boleto em 11 vezes, porque se ele gerar dessa forma, depois ele pode pontualmente alterar aquele paciente para cartão de crédito, tá? Porque o cartão, ele não, a Line não pode salvar os dados do cartão de crédito do doutor. Então, ele tem que fazer toda vez manualmente, tá? Porque a Line não pode segurar esses dados pessoais do cartão de crédito do doutor. Então, sugiro que de repente ele deixe como preferências nas configurações de pagamento, como boleto em 11 vezes. E depois ele faz a alteração, entra com o cartão de crédito, já o altera e já coloca os dados e já pode efetuar o pagamento. O que vocês acham? Seria uma opção? O pessoal não vai responder, né, Felipe? Tá todo mundo, Tá todo tá? mundo tímido hoje. Mas assim, ó, importante é ter essa ideia de como que é o processo padrão da Line. Então, se está em cartão de crédito, é, a, o doutor tem ali o prazo dele de escolher, que são 10 dias corridos, tá? No 11º dia, a Line já coloca como boleto à vista, tá? Então, por isso que é importante não perder esse prazo, ok? E nesta aba também, ele tem todos os pagamentos aqui e a ação que foi feita, tá? Então, se você colocar aqui, ó, em todas as contas, vão aparecer todas as contas, boletos abertos, vencidos, e ele pode puxar aqui para o Excel. Então, eu quero uma estimativa do mês agora de fevereiro, o quanto que eu paguei de conta. Por exemplo, o quanto que eu paguei. Hoje é dia 24, todas as ações feitas até o dia 24. Então, desse cenário aqui, eu consigo ter todos os pagamentos, ó, mensalidade do Aitero, todos os pacientes, os valores, quantidade de parcelas, a data emitida e a data de validade do boleto ou do cartão, tá? Ô, Glau, estou Diga, perguntando aqui se consegue baixar todos os boletos de uma vez só do paciente. Consegue, né? consegue. Aham. Por Tá. exemplo, deixa eu Não, voltar maravilha. Não, aquele maravilha. Essa é Excel. uma pergunta. Se consegue, Aham. esse é o primeiro ponto. Tá. Essa parte de contas a pagar também é tanto pelo Visa Line Pay como também pelo Advantage, que Uhum. aparece em contas a pagar também, correto? A Karina está perguntando. Sim, É porque só aparece os boletos que são gerados. O Pay não gera boleto, então ele não vai aparecer ali um boleto, né, Glau? exatamente. Então, assim, a Tá? gente consegue sim baixar todos os boletos, certo? E a gente Uhum. pede para colocar lá em 11 vezes o boleto, é para caso o doutor, por exemplo, ele esqueça, ou a secretária, ou quem for que cuida do financeiro, esquece de alterar a forma de pagamento, o doutor lá na frente não tem um susto de receber um boleto para 90 dias, o valor total. Então, se Uhum. você opta lá pela forma de pagamento em 11 vezes, o máximo que vai acontecer é pagar em 11 vezes e não ter problema, entendeu?
Só para avisar alguns doutores aqui e algumas pessoas que estão, acho que, em dúvida. Sim, porque se vocês buscarem, voltarem na aba aqui, ó, pacientes, vocês estão visualizando que o paciente, ó, José, eu vou até buscar esse exemplo aqui, tá? Paciente José, esse ID aqui, ó. Vou copiar, tá? Então, ele pagou o InvisaPay pelo Banco Itaú, contas a pagar. Ó, ele não aparece aqui em contas a pagar, entendeu? Porque ele foi pago pelo InvisaPay. Acho que assim eu consegui responder melhor a pergunta, né? Mostrando. Posso seguir? Bom, Acho que a próxima aba aqui é a aba de créditos. Nessa tela, somente é para consulta, não tem ação para ser realizada. Mas aqui tem todos os créditos que o doutor recebe em relação ao rebate, tá? No caso aqui, ó, o valor total já está zerado de utilização, ok? e o legal, Glau, é que agora dá para conferir paciente a paciente se foi Perfeito. creditado ou não, campanhas e quais foram também os valores de cada paciente para fazer a conciliação. Isso, inclusive do Target Agreement, que tem a campanha não, que tem agora o Target Agreement para os autores, com a Meta 1 e Meta 2. Recebendo esse valor, é colocado aqui também, em créditos. O doutor tem a visualização se ele atingiu a Meta 1 ou a Meta 2, o valor creditado, tá? E, doutores, importante, esses créditos, a partir da data que a Line coloca à disposição para vocês, vocês possuem 180 dias para utilizar e aplicar esses créditos em tratamentos Invisalign ou Vivera, tá? Ou até mesmo no Aitero. Porque senão ele expira. Então é importante ter esse cuidado de visualização para não perder esse tempo, tá? Então, aqui sobre a parte de créditos, que inclusive você também pode exportar para um controle melhor em Excel. Olha a aba aqui de Excel, tá? Configurações de pagamento. Aqui é a escolha do doutor, como que ele quer a forma padrão da line sempre emitida de cada paciente, caso ele aprove pelo Advantage, porque Pay, o paciente já paga o produto para a line, tá? No caso de aplicação de Advantage, que pode ser cartão de crédito em 11 vezes, que é o valor dividido em 11 vezes, boleto à vista ou boleto em 11 vezes. Lembrando que boleto em 11 vezes não tem a taxa cobrado de R$ 330 para tiers Diamond Elite e Emerald. Abaixo de Diamond Elite, ou seja, um Diamond, Platinum, Elite, terá cobrança de R$ 330, que é o parcelamento em 11 vezes do cartão, que é o protocolo da Line, tá? Aqui embaixo são os dados pessoais quando o doutor opta em fazer o segundo link com o lucro do doutor. Que isso daqui nós vamos conversar bastante, caso vocês fiquem com dúvida, eu vou explicar aqui. O doutor pode chamar o CAS, que o CAS ele pode explicar na reunião presencialmente ou online com vocês, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho para o Pay aqui para poder explicar essa parte do segundo link, tá, Felipe? Ótimo. É importante, pessoal, que vocês saibam que sempre que vocês precisarem de uma nova forma de pagamento, a Glau vai trazer aí para vocês uma opção que muitos doutores não conhecem, que não conhecem. É esse segundo link de pagamento. Uhum. Uma opção de parcelamento igual ao Invisalign Pay, só que do lucro do doutor. Exato, Felipe. E aqui, quando que você pode colocar esse segundo link, tá? Uma vez o link estando com status de pago do doutor aqui, do Invisalign Pay,
está em verde como pago, ele já habilita a segunda parte aqui, que é nesse envelopinho azul, que é onde você coloca o lucro do doutor. Só que nesse caso aqui, não foi feito a configuração de pagamento. Se você colocar aqui, ir para a página de configuração, e se o doutor colocar aqui, ó, dados, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Dados bancários aqui. Ele está como não registrado, mas ele vai estar como ativo. Uma vez estando ativo, ele te possibilita você colocar o lucro do doutor, tá? O É, lucro do doutor. toda, Glau, é importante, toda vez que o doutor cadastra essa conta, significa que é essa conta que ele está dizendo para a Line e para a Zup, que também agora é iFood, né? Se vocês se depararem com isso lá, é, que essa conta vai ser a conta onde o lucro de todos os tratamentos enviados por segundo link vai cair, tá? Então, de acordo com forma de parcelamento, forma de Uhum, pagamento que o paciente vai realizar ali, que vocês vão definir, é onde esse dinheiro vai cair, tá? Então, você define exato. uma vez isso, e esse valor de cada tratamento, né, da parte do lucro do doutor, dos honorários, vai ser direcionado para essa conta. Exato. Na verdade, o que que é esse segundo link doutor, Felipe? É nada mais do que uma maquininha à disposição do doutor, onde tem uma taxa maravilhosa. Eu, particularmente, não consegui encontrar uma taxa melhor. Qual que é a taxa? A taxa do segundo link do lucro doutor é de 3,40 e o paciente parcelando em 21 vezes sem juros. Então, vamos fazer um exercício bem simples. Hipoteticamente, que o doutor colocasse 10 mil reais de lucro, doutor, menos 3,40 são 340 reais de taxa de retenção. É chamado taxa de retenção, aquela taxa de desconto do doutor, tá? Se o paciente pagou em 21 vezes, porque não tem como antecipar. Essa plataforma do segundo link do doutor é somente ele vai recebendo, se o paciente fez em 21, ele vai receber em 21 parcelas. Mas nesse caso, esses 340 reais dividido em 21 vai ser descontado por parcela do doutor R$ 16,19. Eu considero a taxa muito, muito, muito boa. Caso você queira uma explicação um pouquinho mais e comparado com a taxa que você tem no consultório à disposição, eu sugiro você conversar com o CAS, tá? Para que ele, junto contigo, ache qual será o melhor cenário para o momento do doutor, tá? E quando você faz também, é um segundo, então tem o primeiro link, o primeiro do Pay, e o segundo link do honorário doutor, que vai ser através desse envelopinho aqui, quando você coloca os dados e você parcela em até 21 vezes, o paciente pagando, você vai ter a visualização do envelope em verde. Significa que o paciente pagou o segundo link. E aqui embaixo no descritivo vai estar segundo link pago também, tá? Com cartão de crédito, Banco Itaú, por exemplo, tá? Então, você consegue ter um acompanhamento do segundo link, que vai entrar direto na conta que você especificou, sendo ela física ou jurídica. Mas vale a pena vocês conversarem sobre a oportunidade desse segundo link com o seu CAS. Com o seu CAS. Não é obrigatório, tá, doutores, esse segundo link, diferente do primeiro link que tem que ser enviado para o paciente caso você queira receber o rebate e não utilizar a tabela do Advantage. Ok? Mais alguma Perfeito. dúvida aí, Felipe? Não, pelo que eu vi aqui, não tinha mais nenhuma. Tá. E você pode, inclusive, puxar pelo nome do paciente, você tem todas as ações que foram feitas daquele paciente, tá? Inclusive, se gerou mais de um link, tá vendo que tem o link expirado aqui? Que aqui aparece um xizinho quando você quer excluir o link e enviar mais um link, tá? Glau, talvez seja importante, como a gente não conseguiu mostrar para os doutores aqui, é relembrar que esse segundo link, gente, ele, ao contrário do Pay lá, ele é definido por vocês.
quantidade de Exato. parcelas, detalhes, lucros, tá? Então, isso é Isso, definido pelo doutor. perfeito. E detalhe, Felipe, é uma única vez que você pode aplicar. Mandar o segundo link com o lucro do doutor, tá? Aí também terá uma outra regra. Quando você envia pelo link parcerias dos bancos, lembra que eu te passei ontem, Felipe, uma fotinho das parcerias dos bancos? Você consegue projetar aqui? Aham, só um minutinho. Só para que eles tenham uma ideia. Porque o segundo link, ele está vinculado, somando o primeiro link mais o segundo link, não pode ultrapassar um valor limite teto ali, que é o que o Felipe vai projetar. Como o meu computador está gravando, ele está meio lento aqui. E depois os CAs podem compartilhar com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, eu consigo compartilhar, Felipe. Consegue? Eu Som. consegui abrir aqui. Se quiser, eu Conseguiu? Então compartilho. projeta, por favor. Isso. Tá conseguindo Então, ver? assim, ó. Aham, sim. Então, quando você soma o primeiro link mais o segundo link, vou pegar alguns exemplos ali. Por exemplo, o Comprehensive, no máximo 13.299. Então, 13.299 menos o valor que ele está do Comprehensive hoje, 5.525, tá? O doutor consegue colocar lucro doutor 7.774. Ah, Gláucia, mas eu cobro um pouquinho mais do que, eu cobro mais do que 13.299. Você pode pegar essa diferença como entrada, tá? Ou passar na tua maquininha do consultório. Porque você entende que 7.774 você vai ter a menor taxa, que é em cima do montante total do doutor, não do tratamento, de 3,4%, então 3, então 7.774 menos 3,4%. Será o valor de R$ 264,31. É o valor de retenção do doutor se ele colocar esse lucro de 7.774, tá? Fiz esse exemplo aqui, acho que o pessoal conseguiu entender, né? Então tem que seguir essa regra aqui de valor máximo, tá? Pode tirar essa Joia. tela, por gentileza, Felipe, para a gente seguir o fluxo aqui. E agora falta só o finalzinho ali, que é a parte Isso. das Aham, notas, né? aham. Agora eu vou terminar aqui as outras abas. Então, a próxima aba é a aba de suporte ao cliente. Eu vou aproveitar essa aba aqui e vou mostrar essa regra que eu mostrei para vocês do Envisapay. Veja que aqui no FAQ ele vai estar exatamente o que eu falei aqui, ó, sobre esse valor de 3,4. Ó, aqui, ó. A taxa de juros do segundo link, 3,40 de 7 até 21 parcelas. Se for de 2 a 6 parcelas, a taxa de 3,5, à vista de 2,62 e para gerar um boleto 1,60. Então, os doutores possuem essa segunda parte aqui disponível para que eles possam utilizar como mais uma maquininha com preço de taxa bem assim legal para que eles possam aplicar e ainda ter uma acessibilidade maior para o paciente, porque eles podem parcelar em até 21 vezes sem juros para o paciente, tá? Então, tudo que a gente conversou agora sobre as regras, ele consegue consultar aqui no FAQ, tá?
Depois, a próxima aba é a aba de notas fiscais, que antigamente os doutores precisavam entrar em contato com o 0800 solicitando a nota fiscal do paciente. Aqui, no caso, eles conseguem puxar a nota fiscal dos pacientes aqui, tá? Baixar nesse ícone aqui. Filtrar todas as notas fiscais daquele período de janeiro, por exemplo. Estou abrindo aqui a nota fiscal, tá? Tá um pouquinho lento aqui. Aqui, ó. Então, tá aqui a nota fiscal da Line para o doutor ou para o paciente. Se for em VisaPay, vai vir em nome do paciente. Se for em nome vinculado ao CPF ou CNPJ do doutor, em nome do doutor. Lembrando que todas as notas do Invisapay são vinculadas ao CPF do paciente, por regras de legislação da Receita Federal. Um produto é importado, ele precisa ser registrado ao CPF, ao CNPJ, tá? Então, nesse caso, o paciente recebe a nota fiscal em nome dele vinculado ao CPF. Se o doutor aplicar pelo Advantage, o doutor que recebe a nota fiscal. Ok? Então, aqui ele consegue filtrar todas as notas do período, ele consegue ter um acompanhamento aqui de nota fiscal, ó. Todos aqui, ó, de vendas de Invisalign, cancelamento de clean check, Aitero, venda, aluguel. Então, ele consegue fazer todas essas ações aqui e também, inclusive, puxar para um Excel, tá? E a última aba é conta de equipe. Quando o doutor possui, debaixo do guarda-chuva dele, mais Invisalign Doctors dentro da clínica que atue com ele, ele pode cadastrar doutor a doutor, vinculando ao CPF ou CNPJ daquele doutor prestador de serviço da clínica. Ok? Acho que seria isso, Felipe. Falei de todas as abas. Eu acho Perfeito, que pessoal. as abas que mais, assim, pode gerar um pouquinho mais de perguntas, provavelmente seja essa aba onde o doutor tem a possibilidade de gerar um segundo link, que eu acho que vale a pena nós, no trabalho a campo, certificarmos o entendimento do doutor e ver se faz sentido ele começar a utilizar esse segundo link, tá? Junto, porque ele vai fazer um comparativo junto com o que é a maquininha que ele tem, e a taxa que ele tem hoje e a taxa que a Line consegue, junto essa parceria aí do segundo link, impossibilitar para ele. E o cuidado ali do doutor ou da staff em verificar o status antes que ele aprove o caso na IDS, porque é importante essa sequência. Primeiro o doutor verifique se está com status pagos, depois ele aprova na IDS. Caso ele faça o contrário, a Line vai entender que é para aplicar o Advantage e não o Invisapay, tá? E Isso. nesse cenário, a Line pode até estornar o valor do pagamento feito pelo paciente, porque ela vai entender a primeira ação do doutor. Se ele aprovar direto pela IDS, significa que o outro valor deu duplicado, então ele tem que devolver para o paciente. Então, por isso que é Perfeito. importante, antes de cada aprovação, o doutor verificar se o status está pago do PEI. Tá? Então, eu Ó, preciso gente, se a gente da conseguir, até aproveitando essa dica da Gláucia, ter, assim,
três ações muito importantes para vocês hoje. A primeira seria, tem que ficar gravado, sempre então aprovar o pagamento antes de aprovar o clean check. Então, conferir ali o status de pago. Isso é regra, não tem como a gente mudar. Exceções são praticamente impossíveis da gente conseguir com a Line. Então, Uhum. status pago, né, Glau? O mais Isso. importante. Uhum. A segunda informação importante é que a maioria dos casos de erro de pagamento é oriundo ao banco do paciente. Então, a gente precisa pedir para o paciente entrar em contato com o banco, ao invés de entrar em contato com a Line. Uhum. Uhum. E a terceira, que também é comum, é que quando você tenta fazer uma venda para um paciente que está em outro endereço, que são de municípios ou até mesmo países diferentes do doutor, o MyClean tem uma regra que não permite. Então, esse endereço, ele só vai ser possível gerar o link de pagamento se for dentro do mesmo estado que o doutor atende, tá? Uhum. Então, isso é legal, é uma informação bem importante. Eu vou Perfeito. colocar aqui também uma telinha final, que é aonde vocês conseguem tirar a maioria das dúvidas e conseguir respostas rápidas, que é o do Uhum. WhatsApp da Align, tá? Vocês Sim. vão conseguir revisitar, então, essa aula aqui quantas vezes vocês quiserem, então vai poder tirar dúvida e voltar em cada tema. Uhum. Então, acho que não faz Compartilha tanta também o necessidade. WhatsApp no chat ali, o número do WhatsApp Você do. consegue parar de compartilhar? Vou colocar aqui a Consigo, tela. tá? Vou compartilhar aqui. Então, todo mundo que puder. Isso. Então, assim, ó, na verdade, o que que a gente hoje conversou? Então, nós conversamos sobre os boletos vencidos, ali o filtro, utilização de filtros. Então, lembre que você consegue fazer todos os filtros ali no MyClean, exportar para o Excel, aplicar os rebates, importante não perder esse prazo dos 180 dias. Quando está ali aguardando nota fiscal, é o momento que você consegue aplicar o desconto do rebate creditado para o doutor, tá? Se passar desse prazo, tem que ser através do chatbot, tá? Que é esse número aqui que o Felipe colocou na tela. É, ao verificar onde que vocês conseguem consultar e baixar a nota fiscal, tá? Consultar ali o status do PEI, se está pago, se o doutor já pode aprovar. Também a novidade do DSP ali, que foi super importante a explicação ali do Felipe, como que pode ser feito e já enviado para o paciente, o DSP, no caso, como Vivera e TouchUp, tá? Vamos reforçar também a questão dos 15% de desconto que está valendo desde ontem, tá? Para Comprehensive, Moderate e Fit. O Fit e o Moderate, o valor está em até 18 vezes sem juros. Não esqueçam, tá? 15%. Se o paciente pagar à vista, tem mais 5% de desconto, ok? E no segundo link do lucro doutor, que eu gostaria que vocês pensassem e fizessem uma avaliação comparativa desse segundo link da taxa do montante total do doutor de 3,4, tá? Versus a taxa da maquininha que vocês possuem no consultório. E da possibilidade de fazer em 21 vezes sem juros para o paciente. É esse comparativo que eu preciso que vocês façam. E seria isso. Vários detalhes. Ó, vamos ver se tem aqui mais alguma pergunta. Ó, perguntaram se 15% mais 5% no Pix. É isso mesmo. Ele chega a Isso. 20%. Você vai ter os 20%. 15% da campanha, e se o paciente preferir pagar no Pix, ele vai ter mais 5%, totalizando os 20%. E no DSP a gente teve a surpresa ali de mais 5% também. E no DSP também está entrando esses 5% que, né, de regra a gente não tinha, mas
tá válido lá. Ô, Felipe, e mais um detalhe que eu lembrei, eu acabei esquecendo de falar ali no momento que eu estava explicando sobre o segundo link, por isso que eu quero que cada CAS converse com cada doutor explicando esse segundo link, que acho que vai ser bem importante, porque se o doutor, além das parcerias dos bancos, que ele opte no lucro, no colocar o segundo link, o lucro doutor, no ícone Align, é um valor um pouquinho maior, mas o doutor pode colocar 2 vezes o lucro dele em cima do valor do produto. Então, ou seja, se o comprehensive ali ele ficar 6.841, tá? Vezes 2, o doutor consegue colocar um lucro de até 13.682 nessa taxa de 3,40. Então, eu preciso, assim, uma ação de todo mundo para que a gente possa explicar pontualmente para cada doutor o valor desse segundo link para que a gente possa ver se faz sentido para eles ou não a aplicação e começar a utilizar, tá? Sim, perfeito. Eu acho que é papel, acho que de todo mundo agora, Uhum, tentar entender aonde que o CAS consegue ajudar dentro do consultório com essa visão geral que nós trouxemos dentro do MyClean. Não dá para falar de 100% da plataforma ou 100% dos casos individualizados, né, por aqui. uhum, Então a gente passou um overview de uma forma geral e espero que tenha ajudado, principalmente na aplicação de créditos e algumas coisas que seriam fáceis de fazer e que por talvez desconhecimento da ferramenta a gente buscava mandar e-mail, entrar em contato com o CAS ou com o TM antigo para poder pegar um boleto ou uma nota fiscal. Agora fica tudo mais fácil dentro do MyClean. uhum. Eu acho que é isso. A gravação a gente vai passar para vocês, tá? Ela vai ficar disponível num link via YouTube e é só revisitar o assunto todas as vezes que vocês precisarem. Qualquer coisa, Uhum. estamos sempre à disposição. E acho que é isso, gente. Agradecemos a presença de todos e todos conectados até agora, hein, Felipe? Muito Obrigado, bem. gente. Obrigado, pessoal. Terminamos, e Obrigado, terminamos Dani. pontualmente, às Perdão. 10 horas. Ah, isso Legal. aí. Certinho. Tchau, Beijo, gente. Tchau, pessoal. Até gente. mais. Obrigado, Boa viu? semana para vocês. Obrigada pela presença. Time, espero que vocês tenham gostado do treinamento, que realmente tenha sido útil. Vocês devem ter percebido que muitas informações que hoje vocês tinham que recorrer ao nosso atendimento, via e-mail, via WhatsApp, hoje vocês podem fazer diretamente, né, buscar essa informação diretamente no MyClean de uma forma mais rápida, mais ágil para vocês. Inclusive, tanto ali também na funcionalidade do WhatsApp, aproveitar o nosso chatbot, que com certeza vai facilitar, automatizando aí muitas funções e agilizando o retorno para vocês. Mais uma vez, espero que realmente vocês tenham aproveitado. Tragam pra gente sugestões de treinamentos que vocês estão precisando, que o nosso time aqui vai organizar para levar o máximo de conhecimento possível aí na mão de vocês. Um abração e boa semana.